dia, turma! Espero que todos estejam bem, né? E hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos de matemática. Hoje a gente tem como conteúdo relação fundamental da divisão, tá bom? E para começar, espero que todos estejam bem, mais uma vez, né? E que Deus possa continuar nos abençoando para que possamos dar continuidade às nossas atividades, né? Como eu já falei, né? Vou repetir mais uma vez, o conteúdo de hoje é relação fundamental da divisão, certo? Ó, gente, dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto. Toda vez que aplicamos essa relação, poderemos descobrir o valor do dividendo, desde que se conheça os demais valores. Então, gente, ó, relação fundamental da divisão, a gente vai ver bastante o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, certo? Ó, qual é a propriedade do quociente da divisão? Propriedade 3. O quociente da divisão é o mesmo para múltiplos do dividendo e do divisor. Portanto, se multiplicarmos o dividendo e o divisor por um número diferente de zero, o quociente da divisão continua o mesmo. Propriedade 4. A divisão por zero é indefinida e quando o dividendo é zero, o resultado da divisão é. O que são fatores dos números? Um fator de um número inteiro é um número que o divide sem deixar o resto. Por exemplo, o número 2 é um fator do número 6. Ó, gente, agora a gente vai ver uma imagem que tem tudo a ver com a relação fundamental da divisão, certo? Em todas as divisões temos quociente versus divisor mais resto igual a dividendo, certo? Veja o exemplo. Na divisão exata, 45 dividido para 6 não é exato. Perdão. O resto vai ser quanto? 3. Por isso não é exata a divisão, certo? Se pegarmos 7 vezes 6 igual a 42. 42 mais 3 igual a 45, que é o dividendo. Certo, gente? Divisão exata. 24 por 8, 3. O resto é zero. Então, 8 vezes 3 igual a 24. 24 mais 0 igual a 24, que é o dividendo. Certo, gente? Nas divisões a seguir, o que aconteceu com o quociente quando multiplicamos o dividendo e o divisor pelo mesmo número natural, diferente de zero? Teste suas observações e outros exemplos semelhantes. Certo, gente? Então, aqui é só apenas um exemplo, né? A gente não vai aprofundar esse exemplo aqui hoje, certo? Aqui é apenas uma explicação sobre a divisão exata e não exata, certo? Lembrando que quando a divisão é exata, o resto vai ser sempre zero. E quando o resto não for zero, ela não é exata, como a gente vê aqui no exemplo de 45 dividido para 6, que o resto é 3, então ela não é exata, porque o resultado é diferente de zero, certo? Ó, gente, agora a gente vai ver o que é dividendo. O dividendo é igual à multiplicação do divisor pelo quociente mais o resto e é representado pela letra D. Ó, gente, a gente vê aqui 2,55 dividido para 5,2. O dividendo aqui é o 2,55, não é isso? O divisor 5,2, o 0,4 é o quociente e o 0,47 o resto, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver o que é quociente. O quociente é o resultado de uma qualquer divisão e é representado pela letra Q. A gente vê que o dividendo aqui é o 20, né? O divisor é o 2, o quociente é o 10 e o resto é o 0. Ó, gente,
Propriedade fundamental da divisão. Numa divisão exata, o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente. 36 dividido para 9 é igual a 4. 36, o dividendo, igual a 9, que é o divisor, vezes o 4, que é o quociente. Ó, gente, outra imagem com relação fundamental da divisão, que é o nosso conteúdo de hoje, certo? Veja a divisão. 425 dividido para 18. Certo? A gente vê que deu 65 e 11, né? Podemos escrever uma expressão com os termos da divisão. Essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão. Dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Certo, gente? Aqui tem outra imagem, a relação fundamental da divisão. Dada a relação fundamental da divisão. Qual é a relação fundamental da divisão? Dividendo igual a divisor versus o quociente mais o resto. Podemos concluir que o resto igual a dividendo menos divisor versus o quociente. Exemplo na divisão. 84 dividido para 5, né? O resto aqui deu 4, não é isso? Então, temos que 84, que é o dividendo, o 5, que é o divisor, não é isso? O 16, que é o quociente, ou seja, o 4, que é o resto, certo? Então, gente, essa é uma expressãozinha com o termo da relação fundamental da divisão, certo? O 84 significa o quê? O dividendo, o 5, o divisor, e o 16, o quociente, certo? Aqui, gente, a gente vai ver os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são regras práticas que permitem verificar, sem efetuar a divisão, se um número natural é ou não divisível por outro número natural. Qualquer número natural, com exceção do zero, tem por divisores o número 1, e é ele mesmo. A seguir, representamos algum desses critérios. Esse, gente, é o critério que fala anteriormente, né? Que a gente já viu, já expliquei pouco instantes. Que é dada a relação fundamental da divisão, que é dividendo igual ao divisor versus quociente mais resto, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? A atividade vai ser mais para definir o quociente e o resto, certo? Mas espero que o vídeo tenha ajudado bastante para a gente resolver a atividade, tá bom? Então tenha um bom dia e uma boa aula.